Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo com o Stuart Gamer. Eu tô com vocês mais um Stuart Gamer News. E hoje a gente vai falar sobre o projeto, né, ou sobre o novo consoles que a Nintendo está desenvolvendo, o Nintendo Fusion. Nintendo Fusion, só para vocês entenderem, né, ele na verdade é um rumor que a Nintendo estaria desenvolvendo um novo console, na verdade dois novos consoles, um portátil e um de mesa, tá? Essa informação foi feita pela Nintendo News, que tinha uma fonte confiável na Nintendo que afirma que ela já está produzindo dois consoles, tá gente? E ainda eles estavam assim, aí teria, e ele já estaria numa fase de desenvolvimento muito longa. Antes de eu começar tudo, temos que lembrar que a Nintendo está passando por uma série de dificuldades, né gente? Ela queria esperar vender um tanto e depois ela teve que reduzir e ela tá no prejuízo, então ela quer lançar o Nintendo, ela quer lançar esse novo console, mais ou menos que nem a Sega fez com o Dreamcast na época dela, tá gente? E vamos lá, né? Bom, o Nintendo Fusion, o que se baseia esse novo console, né gente? O Nintendo Fusion na verdade seria uma união, seria uma união entre o Wii U e o 3DS, seria mais ou menos isso. Não, não seria isso. Seria uma coisa basicamente assim. Era uma interligação entre eles. Então, cada um deles é um console, mas eles se ligam. Então, permitiria que eu pudesse jogar um jogo vamos supor, do Fusion DS, eu posso jogar no Fusion Terminal. Deu, seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos como eu poder jogar um jogo do Wii, do 3DS no Wii U, nessa interligação. Coisa que muitos perguntou durante a E3 de 2013 se a Nintendo ia apresentar isso para Super Smash Bros. Vamos lá. As configurações do Fusion Terminal, que é um console de mesa, segundo o rumor, ele viria com uma GPU Random HD RX 200 personalizada de codinome Lady de 2816 shares a 960 MW e 4,6 teleframes por segundo e uma taxa de preenchimento de 60,6 GPixel por segundo. A placa do... Vamos usar aqui o PS4 para falar mais disso. O PS4 tem uma Random HD também. O codinome dela, ela não tem codinome, mas ela trabalha a 1.84 teleframes por segundo. Eu não sei se é mais rápido, tá gente? Além disso, né, o console teria uma GPU de um processador customizado da IBM 164 bits de 8 núcleos, baseado na arquitetura Power 8 de codinome Jumpman, de 2,2 GHz, 6 MB de cachê compartilhado. O PS4 conta também com um processador de 64 bits de 8 núcleos. Lá ele é chamado de Jupiter. Acho que é de Jupiter. Não sei, não lembro o nome agora. Então, é um processador também muito parecido, tá? Segundo também informações, ele estaria a nível do PS4, esse console, e um pouco acima ainda do Xbox One, tá, gente? E também existia um co-GPU, que seria um coprocessador, seria um processador que ajudasse da AMD, um PowerPC 750 de 1,4 GHz, de 3 núcleos, de codinome Hammer, tá, gente? Além disso, o console viria com 4 GB de memória RAM, unificado de codinome Kong, ou 2 GB de RAM de 1066 a 2,7 de codinome Vario, tá gente? Ou ele viria com 4 GB ou ele viria com 2 GB de RAM. Eu acredito que viria com 4 GB unificado de nome Kong, tá gente? Além disso, ele contaria com Wi-Fi, então já um padrão da própria Nintendo não vir com entrada para cabo de rede J45, tá? Então eu viria só com Wi-Fi, duas entradas USB 3.0, contando que deveria ter talvez mais 4 2.0, uma entrada de cabo coaxial. Coaxial é um cabo de tipo de TV por assinatura, de parabólica, para mim parece aquilo. Eu não sei muito bem com um cabo coaxial, mas para que uma entrada, então não seria uma saída, então uma entrada. Então a gente também pode ver que a Nintendo está preparando alguma coisa caso o rumor se confirmar, né? Um slot para Cable Card, a gente não sabe o que é um Cable Card, nem ninguém, não vi falar muito sobre isso. Ele vira com suporte a 4 gamepads do Wii U, com stream de dados e imagem, tá, gente, como já funciona no Wii U.
mas ele viria com 4 gamepads, o que o Wii U aceita apenas um, ele aceitaria em 4 gamepads. Ele viria com leitor óptico para mídias do Wii U, tá, gente? E para o Fusion Holographic Versatility Disc. Então, uma mídia própria para o próprio console. E um slot para o cartucho do 3DS. Então, como eu disse para vocês, ele uniria essas coisas, tá, gente? Além disso, ele teria uma saída HDMI 2.0 com suporte para resolução de 1080p e 4K. Tá, gente? Então, resoluções aí altíssimas, resoluções que hoje são utilizadas no PS4 e no Xbox One. Além disso, ele via com Double True HD 5.1 ou 7.1 Surround Sound. Seria então qualidade máxima hoje de som que a gente conhece em dispositivos. Além disso, ele teria um carregador de indução para até 4 Fusion DS ou Remote Plus Controllers. Tá, gente? Então, de indução seria por contato, certo? Seria carregamento sem fio por contato. Mesmo que foi utilizado, acho que no Nokia Lumia, acho que 1025, não lembro, sei que tem um que tem. A lista ainda aponta uma outra ideia, né? Essa lista aponta uma outra ideia que seria que como ele fez como foi no lançamento do Wii U, ele teria dois modelos. Um modelo com um modelo com mídia física e 60 GB de memória interna flash, e o outro sem o leitor, mas com 300 GB de memória flash somente para conteúdos digitais. Então a Nintendo estaria explorando o conteúdo digital, tá, gente? Além disso, o Fusion DS, né, viria com, agora já as configurações do Fusion DS, viria com uma GPU ARM V8, a Cortex A53, que é um belo processador, um GPU ADM personalizado baseado no Adreno 420, 3 GB de RAM, sendo 2 dedicadas para jogos e o restante para o sistema, duas telas capacitivas de 130 mm com resolução DVGA 960 por 640, um design baseado no deslize de uma borda dobradiça, que é bastante comum, né, gente? Seria mais ou menos o abrir mesmo do 3DS, mas abriria mais reto, talvez assim como um 2DS, pelo menos é o que dá a entender. Vem com uma tela superior feita de Gorilla Glass, que é aquela capacidade de deixar a tela mais resistiva, e acompanhado de uma cobertura metálica. Tecnicamente não sei o motivo, mas se você souber pode deixar aí nos comentários. Uma pequena vibração para jogos e alertas, então alertas do próprio jogo. Então, sei lá, eu recebi uma mensagem no Twitter pelo Fusion DS, vai vir uma notificação. Uma pessoa me mandou um convite, vai aparecer. E para o jogo, claro, caso vibre, caso do jogo mesmo, se for um jogo de corrida. Dois Circle Pads, então ela corrigiria aquele problema do 3DS. E os dois seriam motorizados, mais ou menos, que dá a entender que parece que nem o do Xbox One, onde ele treme os analógicos. Além disso, teria um scanner de impressão digital e sensor de pulso. Tá, gente? Então, biometria aí, né? Duas câmeras estereoscópicas de 1 megapixel para tirar as fotos em 3D. Microfone, botões A, B, X, Y de pad LR 1 e 2. Seria mais ou menos como um gatilho, tá, gente? Para poder, como a ideia, o Fusion DS ser utilizado como controle do Fusion Terminal, seria ele ter esses dois gatilhos para poder ter que nem no controle. Ele teria giroscópio e acelerômetro de 3 eixos. 3 eixos seria horizontal, né, girar ele horizontalmente, verticalmente e diagonalmente para ambos os lados. Teria magnetrômetro, que deve ser alguma coisa relacionada com a indução. Ele teria um leitor de NFC, suporte a chip 3G com localizador GPS. Então seria o console a vir com 3G e GPS para, sei lá, Bluetooth 4.0 para utilizar até mesmo para compartilhamento de coisas. 16 GB de memória interna com possibilidade de uma expansão para 32 GB em um outro modelo futuramente. Mini USB e uma bateria de 330 mAh de Lithium 1. Tá? Então, aqui tá as duas especificações, coisas que eu vi muita gente criticar e muita coisa falar, né, gente? Primeiro é Fusion Holographic Versatility Disc, uma mídia própria para o próprio
Fusion Terminal. Em vez de ela utilizar sei lá, uma mídia própria, seria mais ou menos, tá? Seria uma coisa mais ou menos assim, utilizar uma mídia, em vez de ela usar o Blu-ray, que pode se tornar bem mais barato do que o próprio mídia, essa mídia, tá, gente? Outra coisa é no 3DS, desculpa, no Fusion DS ele teria slot também para cartão 3DS, e slot para um cartão que chama SDHC, que seria Holographic Enchanted, de até 128 GB. O que isso significa? Vocês estão vendo aí eu tocar meu pai roçando a grama aqui, né, em casa, mas fazer o que? Seria mais ou menos um cartão SD para carregar jogos, só que seria um cartão com uma proteção de até 128 GB. Então, sei lá, você poderia, sei lá, dentro desse cartão você poderia colocar um jogo mais ou menos, daria para você pôr 4 Metal Gear Solid 4 dentro, tá, gente? Então é bastante grande mesmo, tá, gente? Além disso, né, pensando em um quesito mais negócio, né, o Wii U foi lançado há 2 anos, será, mesmo tendo bastante informações que devia matar o Wii U para conseguir, né, gente, ele ainda assim tem uma coisa. O que mais achou estranho é o 3DS, que foi o aparelho mais vendido em 2013, se ter o caminho já de se tornar obsoleto. O mais que ele já tenha utilizado a capacidade total dele, eu ainda acho que a Nintendo não deveria ainda tirar ele de circulação, tá, gente? Tá, mas tá, gente, então tá, então é uma coisa bastante compreensível para as pessoas, mas para mim é meio estranho isso, tá, gente? Lembrando vocês que o Nintendo Fusion já foi utilizado no início de uma turnê musical harmônica, tá? Já foi utilizado, mas é estranho ao mesmo tempo, tá, gente? Bom, uma outra coisa, que chama atenção, ele já está numa fase alta de desenvolvimento. Isso mostra o que? Vamos aí pegar a ideia do Murilo, né? Vamos pegar essa ideia. Quer dizer, ele já estaria sendo feito para ser lançado talvez esse ano. Já poderia? Já poderia. O que vai confirmar mais essa ideia é a informação que eu vou te trazer a seguir, tá, gente? Eu vou deixar uma frase que veio numa notícia que foi lançada em 6/1 de 2014, tá, gente? Essa notícia foi publicada no Baixa Aqui Jogos e a notícia é a seguinte: rumor, Pokémon Plus e Minion podem estar em desenvolvimento. Você fala, eu quando vi, eu falei, não, legal, o próximo Pokémon já está. Mas existe um porém, tá escrito aqui, ó. Para começar, a Game Freak teria sido um dos primeiros estúdios a receber um protótipo alpha do novo hardware da Nintendo para qual o jogo estaria sendo desenvolvido. De acordo com a fonte, o novo console da companhia já estaria em fase beta. Foi publicado pelo site do Pixels, tá, gente? O Pokémon já estaria recebendo um novo jogo para uma nova plataforma da Nintendo, tá, gente? Tá, e se você pensar, eu vou ler de novo, sendo um dos primeiros estúdios a receber um protótipo alpha do novo hardware. Então, um dos primeiros, então mais estavam recebendo essas. Então, é um rumor que, como o próprio Baixa quis dar aqui nessa notícia, ele diz, é um boato que dá ajuda a tornar o Fusion mais possível ainda, tá? Por quê? Porque se alguns foi dos primeiros, alguém recebeu também. Outra coisa que também as pessoas falam bastante do Wii U, ele foi feito sem falar com desenvolvedores. Será que esse Fusion a Nintendo falou com os desenvolvedores? Será que ela mudou as políticas que ela tanto falou durante essas coisas? Tanto falou em esses tempos todo? Será que ela ia mudar todas essas políticas radicalmente? A Nintendo sairia daquela ideia de quase 30 anos dela para mudar de vez. Será que ela mudou realmente? É isso que a gente vai ter que saber. Mas esse novo Pokémon reforça muito isso. Além disso, você que tem um Wii U, você que comprou um Wii U hoje, entre aspas, só vamos pensar desse jeito. Você comprou um Wii U. Daqui a pouco vai vir Bayonetta 2. Donkey Kong Tropical Freeze, Mario 8, Super Mario 8.
Mario 8, desculpa. Hyrule Wars. Super Smash Bros. U e 3DS. Como que você vai comprar? Os 5 melhores jogos da Nintendo podem estar sendo lançados para o console que já vai cair fora. Mas também pode ser 5 jogos que a Nintendo pode usar como line-up desse novo console, caso o rumor se confirme. Como que você sabe que isso cada vez mais vai ficar cada vez mais na tua cabeça? Se Bayonetta vai ser lançado em abril e o Tropical Freeze em fevereiro, se ele for adiado, você já vê que é uma pista que a Nintendo vai lançar. Como ele já está em fase beta, normalmente o PS4, quando estava em fase beta, não demorou 6 meses, ele já estava sendo lançado. Mesmo eu acreditando que isso não seja possível, eu acredito que a Nintendo, se ela vai lançar, ela vai abrir mão do seu 3DS, que já é um grande sucesso, para lançar um novo console. Aí você vai falar, difícil, hein? É difícil você entender assim, é meio complicado. Até mesmo, né, pra você ter essa ideia. É assim, você tem que entender bastante desse jeito. Eu tô te falando de um modo bem interessante. Ela vai abrir mão do 3DS dela, quer dizer, a SEGA começou fazendo, não quero chegar aqui e falar, Murilo, pô, né? Você tá querendo falar que a Nintendo vai ser que nem a SEGA? Não, mas a SEGA não caiu por causa do Dreamcast, não foi por causa do Sega Saturn, foi porque ela fez decisões erradas. Tá, então, talvez o 3DS não devia sair, talvez eles podiam fazer esse Nintendo Fusion, que seria essa ideia de poder jogar o 3DS nesse novo console. Fusion, nome legal. Depois elas podiam lançar o Fusion DS ou Fusion Portable, alguma coisa. Ou o HDS, né, 3HDS, que seria o 3D com um HD. Ele em nenhum momento ele referiu mais a 3D em telas. Vocês, se vocês perceberam. Outra coisa que a gente também pode dizer. A lineup dos jogos é perfeita, gente. Um novo Pokémon já sendo produzido. Quando lança o Pokémon, normalmente ele passa de plataforma para plataforma. Gente, antes do Pokémon Plus e do Pokémon Minions, que é possivelmente o rumor dos próximos Pokémons, vai ser lançado um remake de algum outro Pokémon antigo. Aprenda, a Nintendo sempre fez assim, a Game Freak sempre faz assim. Outra coisa, temos que ver a E3, a Gamescom e a Tokyo Show. A Nintendo precisa se pronunciar, tá? Se ele está em base de desenvolvimento longo assim, ele já estar numa fase quase terminal. Então, é legal a gente fazer isso. Outra coisa, vários acessórios que a gente já tem da Nintendo vão funcionar. Então a Nintendo de novo vai fazer aquela coisa de outro mundo. Tá? Os recursos até parecem estranhos, mas quando você fala Nintendo, isso é normal. Certo? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado, gente. E até a próxima.